Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, vocês, os seus familiares. Eu e a minha esposa Sheryl esperamos encontrar vocês muito em breve, né? Depois que passado esse necessário tempo de isolamento social. Eu queria aproveitar esse momento para a gente fazer uma pequena reflexão. Eu imagino que muitos tenham se perguntado por que passamos por tempos difíceis como esse. Por que a humanidade enfrenta pandemias? Por que coisas ruins acontecem? Há muitas respostas para essa pergunta. Muitos têm pensado sobre essa pergunta. Por isso eu queria propor uma abordagem diferente. Que a gente pensasse, ao invés do porquê, que a gente pudesse pensar o como. Como vamos enfrentar tempos difíceis? Como estamos enfrentando esses tempos difíceis? Será que é continuando a confiar na bondade de Deus? Será que é tendo uma vida mais solidária e menos indiferente ao próximo? Será que é sendo um instrumento de esperança e de paz para os nossos amigos e os nossos familiares? Irmãos, houve um momento muito difícil no ministério de Jesus, em que alguns o abandonavam. E aí Jesus se vira aos 12 discípulos e pergunta: e aí? E vocês? Como é que vocês vão reagir a essa situação? Como vão passar por isso? Irmãos, que a nossa resposta hoje seja tão bela quanto foi naquela situação de Simão Pedro. Em João 6, versículo 68, diz que Simão se vira para Jesus e diz: Senhor, para onde iremos se só Tu tens as palavras de vida? Só Tu tens as palavras de vida. Que o Senhor da vida, que o Deus da vida, do amor, esteja com todos. Coloque em oração as tuas angústias, coloque em oração as tuas dúvidas de como vai passar por tudo isso. Deus há de te responder. Deus há de consolar o teu coração, o coração de toda a tua família. Um grande beijo, queridos. Fiquem com Deus. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Em Cristo Sempre Conectados, canal da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Blumenau. Meu nome é Márcio, sou pastor da igreja e quero dar as boas-vindas a todos que reservaram esse tempo muito importante para a gente se aprofundar um pouco mais na Palavra de Deus. Chame amigos, chame família, mesmo se você estiver sozinho, já vai pegando a tua Bíblia também. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e é uma ótima ferramenta aí de evangelização também, tá bom? Só retomando um pouco do que temos falado nesses domingos do mês de maio, mês em que celebramos o mês da família. De alguma forma a gente sempre esteve abordando questões familiares, né? E hoje em especial a gente não vai trabalhar um texto específico, nós vamos trabalhar alguns textos e conforme eu for citando, o texto vai aparecer para você também, tá? Mas hoje a gente vai sair um pouco do padrão, a gente vai trabalhar alguns textos por toda a Bíblia, tá bom? Então, vamos ter um tempo de oração, um tempo importante para a gente pedir a direção de Deus. Feche os teus olhos, vamos orar. Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, te agradecemos a Deus por esse tempo importante que podemos ter diante do Senhor, diante da palavra do Senhor. Fala ao nosso coração, transforma a nossa vida, a nossa família, nos faz, ó Deus, próximos do Senhor, ó Pai, em tudo aquilo que fazemos, pensamos, planejamos, porque isso é caminho de vida, o Senhor é caminho de vida, ó Pai. Muito obrigado, é o que nós oramos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. A impressão que tenho é que, por vezes, nós, mesmo quando dizemos crer em Deus de alguma forma,
a realidade é que não damos o devido espaço para Deus na nossa vida. Isso é algo controverso, porque de alguma forma eu creio que, se não a totalidade, mas a grande maioria das pessoas dizem crer em Deus, mas existe uma distância entre dizer crer e de fato fazer de Deus o centro da sua vida, o suporte da sua vida, né? Uma distância entre dizer que Deus é prioridade para de fato fazê-lo ou torná-lo prioridade para mim, para os meus atos, para os meus pensamentos, para a minha família. Percebe a contradição? Se de alguma forma isso é real para você, se por vezes você percebe que há algo de errado na forma de você se relacionar com Deus, é esse ponto então que eu quero trazer para a gente discutir, certo? E a gente pensar um pouco em como se aproximar então de Deus, em caminhos que a palavra de Deus nos mostra e nos fala, para que a gente se aproxime de Deus, para que essa distância entre dizer que Deus é prioridade para de fato fazê-lo prioridade não esteja tão longe uma da outra. Na verdade, a gente nunca vai conseguir, pelo menos nesta vida, fazer de fato Deus 100% o centro da nossa vida. Por que eu digo isso? Devido à ação do pecado que há em nós somos seres naturalmente rebeldes a Deus, e se não fosse o próprio Deus nos convencer dele, ai de nós. Mas graças a Deus, Deus tem trabalhado sim na minha vida e na tua vida, e tem nos mostrado sim caminhos para que a gente se aproxime dele, para que a gente mantenha essa caminhada até o dia que Cristo voltará para buscar a igreja dele. Então, em resumo, falar então sobre esse desejo que precisa brotar do nosso coração de fato fazer Deus prioridade. Quando Jesus caminhou na terra, ele percebeu essa dificuldade em nós. Ele percebeu o quanto o ser humano tem dificuldade em fazer Deus o centro da sua vida. Ele viu que a humanidade consegue, por exemplo, demonstrar, pelo menos de forma aparente ou exterior, um alto nível de espiritualidade. O problema não está em demonstrar espiritualidade. Isso, a terra está cheia. Não foi diferente no tempo de Jesus. Jesus teve vários embates com pessoas que se diziam altamente espirituais. Só você pegar o caso dos fariseus. Os fariseus eram uma classe dentro da sociedade daquela época. Fariseus, aliás, a palavra fariseu significa separado, aquele que é separado. E eram pessoas que tinham um alto zelo pela crença, pela religião, pelas coisas de Deus, pelo cuidado, pelo estudo da palavra. Eles levavam a sério, por assim dizer, a crença. Eles, inclusive, se afastavam de tudo aquilo que eles interpretavam da palavra como pudesse trazer impureza. Os fariseus tinham grande dificuldade, por exemplo, para sentar com aqueles que não eram judeus, aqueles que não professavam ao Deus de Israel. Os fariseus tinham um grande problema, por exemplo, de se fazer algo no sábado. Jesus também teve embates muito profundos e incisivos trabalhando essas questões. A gente não vai falar disso hoje, mas eu só estou trazendo o caso dos fariseus porque eram pessoas vistas como alto padrão, digamos assim, de espiritualidade. Olhando para elas do lado de fora, eram a elite espiritual
do seu tempo, provavelmente existiam diversas figuras dessa no tempo de Jesus. No entanto, isso os levou ao legalismo. Ao invés de uma mudança interior gerar frutos no exterior, eles trabalharam apenas a questão exterior e deixaram de olhar para o que brotava do seu interior. Esses homens aborreceram profundamente Jesus. E só para deixar com um exemplo, Mateus 23, 27, verso 27, fala de um desses momentos em que Jesus ficou profundamente aborrecido com os fariseus. Diz assim, Mateus 23, capítulo 23, verso 27. Vocês são bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Qual é o fato que Jesus levanta nesse episódio? É que eles eram hábeis cumpridores de leis, porém eles estavam distantes de Deus. Para que a gente não corra também esse risco, nós vamos continuar falando um pouco então desse tema e também entender os reflexos dessa nossa proximidade com Deus. Então vamos a algumas ações que eu e você podemos cultivar para se aproximar mais de Deus. E a primeira ação que eu quero dizer para você é: procure uma igreja local. Congregue numa igreja. Eu sei que o tempo agora não permite maiores proximidades, devido à questão do coronavírus, da quarentena e tudo mais que estamos passando nesse nosso tempo, mas guarda aí no teu coração e assim que for possível, congregue, esteja numa igreja. E aqui eu já quero fazer algumas considerações para que não me julgue mal nas minhas palavras. Vamos lá então. Alguém pode então pensar, então, estar com Deus vai ser simplesmente frequentar uma igreja? Não, não é isso que eu estou dizendo. Quero fazer então algumas considerações. Nós sabemos muito bem que é possível ir à igreja, é possível ler a Bíblia, é possível falar de questões espirituais, assim como foi, por exemplo, para os fariseus, porém, mesmo assim, não ter Deus no centro. Ok? Então, essa é a primeira consideração. É possível muitas vezes estar na igreja e mesmo assim estar distante de Deus. Uma segunda colocação é de que a nossa salvação não depende da igreja. A nossa salvação tem como base um ato de graça do próprio Deus. A nossa salvação depende de Deus. É ato de graça, é uma iniciativa de Deus. Esse Deus que nos amou de forma incondicional, que possibilita, que nos faz povo dele novamente. Então a nossa salvação não depende de um ato nosso, não depende muito menos da igreja. Então essa é a segunda consideração, falando sobre se aproximar de Deus estando numa igreja. Então a primeira consideração, só para a gente lembrar, é que estar numa igreja não significa estar próximo de Deus. E a segunda consideração é de que a nossa salvação não depende da igreja. Tá? E falando de igreja enquanto instituição, existem casos inúmeros de instituições que se dizem igreja, mas que têm questões que envolvem o testemunho dessa igreja, questões muito duvidosas, que abordam um tipo de evangelho, por assim dizer, que, pelo menos ao meu ver, não tem nada a ver com o que Cristo nos mostra na palavra. Então, mais um motivo para que a gente não caia no erro de achar que estar na igreja, simplesmente por estar na igreja, ou mesmo que a salvação dependa da igreja. Não.
2000 anos atrás, na igreja de Jerusalém, aqui quero trazer alguns exemplos bíblicos que dão base nessa afirmação que eu estou dizendo, que talvez seja polêmica para alguns, mas eu quero dar base bíblica também a essas considerações, mais algumas bases bíblicas, de que na própria igreja de Jerusalém, nós percebemos que existiam pessoas que não tinham a devida atenção que deveriam ter da igreja. Por exemplo, nós temos lá em Atos 6, questão de viúvas que eram esquecidas na separação, na separação dos mantimentos que acontecia diariamente. Então a igreja estava agindo de uma forma que certamente não agradava a Deus, porque pessoas estavam sendo excluídas e deixadas de canto. Dá uma lidinha nas cartas de Paulo a Coríntios. Vocês verão que que era uma igreja grandemente abençoada por Deus, porém, dentro desta mesma igreja havia imoralidade, havia disputas internas e um monte de coisa que demonstram um distanciamento, no mínimo, do que seria a vontade de Deus. Essas nada mais são do que algumas histórias não tão agradáveis de igrejas registradas no Novo Testamento. Não estou inventando nada aqui, é só você ir para a Bíblia e está lá. Porém, para não acharem que de repente eu estou dizendo falando contra a igreja de maneira alguma, a gente encontra então passagens que mostram o valor que há, sim, em estarmos na igreja, por mais tensa que por vezes essa convivência seja. Hebreus 10, os versos 24 e 25 diz assim: e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Percebe? Percebe que não há afirmação de que a igreja é perfeita. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. A igreja é um lugar de pessoas que se percebem, que se dão conta de que são imperfeitas e que por isso, com certa frequência, terão que lidar com tensões. E apenas um simples lembrete de que igreja é um lugar onde cristãos se reúnem para encorajar uns aos outros. Você percebeu ali em Hebreus? A igreja é um local de encorajamento. É um local onde as pessoas precisam se sentir abraçadas e onde nós nos encorajamos, nós lembramos de quem é a nossa base, de quem tem nos sustentado. Nós adoramos a Deus juntos, nós nos amamos mutuamente, nós realizamos obras em conjunto. Em resumo, para estarmos mais perto de Deus, eu acredito que nós precisamos estar mais perto uns dos outros, em serviço, servir uns aos outros, servir ao próximo. O cristianismo vivido sozinho não é, pelo menos pelo meu entendimento, não é um cristianismo bíblico. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Então, a primeira ação que creio que precisamos ter para nos aproximar de Deus é congregar numa igreja.
estar debaixo de uma liderança, e não estou dizendo isso porque sou pastor, até porque eu também estou debaixo de outras lideranças, mas é na igreja onde estamos cobertos espiritualmente, nós temos esse cuidado mútuo, nós temos a questão do encorajamento. Então, aproximar-se de Deus tem muito a ver com estar congregando numa igreja local. E leve a tua família. Insista, convide sempre. Lógico, talvez não chegar ao ponto de ser inconveniente, por assim dizer, mas o nosso papel a gente precisa fazer. Convide sim, convide teu esposo, convide a tua esposa, convide teus filhos, fale do valor de estar congregando, de ouvir a palavra de Deus enquanto comunidade. Sim, incentivo. Esteja congregando numa igreja local. Uma segunda ação que nos remete a estar mais próximos de Deus. Estar numa igreja é uma ação básica, e essa segunda ação também é uma ação básica, que é ler a Bíblia e orar. Que eu vou falar mais uma vez, talvez haja risco de um mau julgamento, mas vamos lá, né? Ao mesmo tempo em que nós admitimos que precisamos viver segundo os valores bíblicos, certo? Principalmente se você já é cristão, se de alguma forma você já tem um tempo de caminhada com Deus, certamente você vai concordar com o que eu vou te dizer. A gente nós reconhecemos o valor que há na Bíblia e que precisamos sim nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Ok? Concorda comigo? Imagino que sim. Mas, muitas vezes, nós simplesmente não damos o devido espaço para a leitura e para o estudo bíblico na minha vida, na nossa vida. Simplesmente nós não conhecemos a vontade de Deus porque nós não vamos à palavra de Deus. Simples assim. Não lemos muitas vezes a Bíblia. Certa vez me contaram que num grupo de pessoas, um grupo grande de pessoas que se reunia periodicamente para estudar a Bíblia, fizeram uma pequena enquete com uma perguntinha só. A pessoa não precisava dizer qual seria a resposta dela, ela simplesmente recebia um papel e ela tinha que responder a seguinte pergunta: você já leu a Bíblia pelo menos toda uma vez na tua vida? E olhe que essa pergunta foi feita para pessoas que de fato levavam a sério o relacionamento com Deus. Eram pessoas de caminhada cristã reconhecida. E você sabe que mais da metade das respostas foram não. Esse é o distanciamento que há entre dizer que Deus é importante para de fato fazê-lo importante. E falando da palavra de Deus, essa distância é entre dizer que a palavra de Deus é importante para de fato torná-la importante e valiosa na nossa vida. E aqui eu quero lembrar do Salmo 119, verso 105, que diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Aqui falando da lei do Senhor. Aliás, o Salmo 119, ele é fantástico. Ele é um acróstico do alfabeto hebraico. E o tema central do Salmo é falando da maravilha que é a lei de Deus. Fica a dica para um estudo um pouco mais aprofundado no Salmo 119, mas reconheça e torne real o valor da palavra de Deus para o teu cotidiano, para a tua vida. Você quer se aproximar de Deus? Então se aproxime da palavra de Deus
Leia a Bíblia. Ah, pastor, mas eu não tenho facilidade em ler, interpretar. Ok, então você congrega numa igreja e lá você também vai ter o auxílio de outros irmãos que também têm suas dificuldades para entender a Bíblia, mas que juntos procuram entender a palavra de Deus. Mas, pastor, é tão tenso, tão difícil estar numa igreja. É difícil sim, porque a igreja é feita de pessoas imperfeitas, porém é o local onde Deus se manifesta ao seu povo, não somente na igreja, mas também na igreja. A palavra, eu quero uma breve palavra também sobre a oração. Filipenses 4:6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Aqui nada mais temos do que o incentivo de Paulo, a instrução de Paulo, para que a igreja em Filipos orasse. Nós não podemos perder isso. Paulo disse: em tudo, apresentem seus pedidos a Deus. Todas as coisas. Não só as coisas grandes, mas as coisas pequenas também. Questões que fazem parte do nosso cotidiano, que às vezes a gente, passou, foi como que foi. Mas não. O cuidado de Deus está na nossa vida em todas as áreas. Portanto, coloque tudo isso, todas as coisas, na presença do Senhor, inclusive as coisas, as questões maiores, mais relevantes, por assim dizer. Inclusive, em oração, apresente a Deus como está a tua vida de oração. Se você não tem orado, coloque isso na presença de Deus, então. Pode ficar tranquilo que Deus sabe que você não tem orado. Deus sabe o quanto eu tenho orado. Se pouco, se o suficiente, se não tenho orado. Deus conhece. Fica tranquilo. Então coloque essa situação diante de Deus e seja sincero com Deus. Assim, Deus, não tenho orado como deveria, mas que o Senhor me dê força, me dê fé para me aproximar mais do Senhor. Não desiste de mim. Com certeza Ele não vai desistir de você. Deus quer cuidar de nós, de todas as nossas necessidades, de todas as nossas preocupações, de todas as nossas ansiedades. Por isso, apresente tudo a Deus em oração. Se aproxime de Deus em oração. Se aproxime de Deus estando mais próximo da palavra dele. Se aproxime de Deus congregando numa igreja. Se você levar a sério esse desejo que Deus, creio, está colocando no teu coração de você se aproximar mais dele, você vai se ver diante de duas notícias, uma má notícia e uma boa notícia. Qual que é a má notícia? Tem má notícia nisso tudo, pastor? Tem má notícia. A má notícia é que nenhum de nós é bom o bastante ou pode fazer coisa suficientemente boa para se chegar a Deus. Nós, por nós mesmos, não temos condições alguma de nos achegar a Deus. Por quê? Porque o pecado insiste em nos lançar para fora dele. O próprio Satanás coloca todo o empenho dele para nos lançar para longe de Deus. E essa é a má notícia. Se depender de nós, não temos condições. Não importa quão arduamente a gente tente isso, não somos capazes. Pastor, mas é o Senhor que está falando isso. Não sou eu que estou falando isso, não. A palavra de Deus nos diz isso. Romanos 3:23 é um dos textos que fala exatamente isso que eu compartilhei. Romanos 3:23 fala assim, olha, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há margem para o super cristão, sabe? Aquela pessoa que se acha o todo-poderoso da história. Na caminhada com Deus não há espaço para o super cristão, capaz de fazer tudo como de fato deveria ser.
Então, se você não congrega numa igreja, se você não lê a palavra de Deus como deveria ler, se você nem mesmo tem orado, fique tranquilo. É uma luta incessante por toda a vida, porque por natureza nós não queremos saber de Deus. Porém, vai pela fé, não desista. Deus está trabalhando na tua vida. Cada um de nós tem a noção do quanto tem se esforçado, não é verdade? Quanto nós temos nos esforçado muitas vezes de se aproximar de Deus. Só que no final a gente vê que temos colocado Deus em segundo plano. Essa é a má notícia. O nosso pecado, a nossa rebeldia diante de Deus quer nos lançar para longe de Deus. Mas nós temos a boa notícia. Embora nós devemos perseverar e nos aproximar de Deus, mesmo que isso não dependa de nós, mas precisamos sim perseverar, nós também precisamos compreender como funciona a graça de Deus. Essa palavrinha tão pequena, mas que revela tão grande iniciativa, ação, amor de Deus por mim e por você. Pelo que Cristo fez na cruz, pelo que Deus entrega o próprio Filho para morrer na cruz por mim e por você. Essa é a única iniciativa e ação de Deus que de fato nos aproxima dele. Deus nos ama de forma incondicional. Nós não devemos buscar agradar a Deus para que Ele nos ame. Do contrário, precisamos amar a Deus, na verdade, como uma resposta pelo que Ele já demonstrou de amor por mim e por você. No fundo, Deus já se aproximou de nós. Deus já está impregnado em nós, na própria pessoa do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, aquele que sustenta a cada um de nós. Esse é o maior presente já oferecido para a humanidade. É o presente maior de Deus para mim e para você. Se aproxime de Deus. Vamos orar. Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus. Quem sabe, quem conhece o nosso coração, melhor do que o Senhor, ó Pai. E o Senhor sabe que muitas vezes, mesmo quando a gente tenta se aproximar mais do Senhor, a gente até consegue por um tempo, mas quando percebemos muitas vezes estamos distantes do Senhor. Talvez seja exatamente esse o momento agora. Pedimos, Deus, que o Senhor nos resgate, que o Senhor nos traga novamente de volta ao Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor nos basta. Os teus caminhos, ó Deus, nos conduzem à vida, que a gente desfrute, ó Deus, da presença do Senhor, da suficiência do Senhor na nossa vida, na vida da nossa família. Abençoa, Deus, a cada uma das igrejas que o Senhor Deus tem estabelecido, tem sustentado. Abençoa, Deus, e sustenta cada uma das famílias aqui representadas nesse momento, que estão nos acompanhando, todas as famílias, ó Pai, essa instituição tão valiosa que o Senhor mesmo estabeleceu. Abençoa, Deus, cada família representada nesse nosso encontro que temos, nesse momento. Nos dá sabedoria para que a gente se aproxime de fato do Senhor, para que possamos de fato ter o Senhor como centro da nossa vida, como base da nossa vida. Nós te agradecemos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe. Se aproxime de Deus. Ele não tem se apartado de você nem por um instante.
tem protegido a você, tua família. A palavra nos diz, né, que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o buscam, que o adoram. Com toda certeza, Deus tem cuidado muito de mim e de você. Se aproxime de Deus. E no mais, em Cristo, sempre conectados. Até a próxima. Deus abençoe.